Então, dando continuidade a nosso estudo sobre a igreja, nós vimos na última aula qual é a vontade de Jesus para os membros da igreja. E usamos então as palavras de Jesus em João 17, 20 a 23, que ele disse que queria que todos fossem um. Amém? Então, nunca é a vontade de Jesus que a igreja se divida. Então, mas às vezes, os homens, eles não fazem a vontade de Deus. Eles não fazem a vontade de Jesus. E aquilo que Deus disse que se torna um, o homem quer separar, desunir e multiplicar. O que Deus gostaria que permanecesse sendo apenas um só corpo, uma só igreja. E é interessante porque o homem faz isso também em relação ao casamento. Deus diz que um homem e uma mulher se tornam um, e não tem mais como separar o que Deus uniu. Mas o homem inventa milhares de propostas, milhares de ideias e justificativas para desunir o que Deus uniu, para separar, para multiplicar aquilo que Deus queria que continuasse sendo um. E infelizmente não é diferente quando se fala da igreja. Hoje as pessoas acham que qualquer igreja serve. Tem tantas, né? Então o homem começa a pensar, qualquer igreja serve. Todas as igrejas são boas. Todas estão levando para o mesmo lugar. Mas onde é que os homens conseguiram tantas igrejas? Porque quando você lê o Novo Testamento, Jesus edificou uma só igreja. E ele orou pela unidade de todos os seus discípulos, não só do primeiro século, mas por todos os séculos. Todos os que viessem a crer nele, por intermédio da sua palavra. Então, obviamente, se existe divisão no cristianismo, se existe uma pluralidade de denominações religiosas, cada uma com sua doutrina diferente umas das outras e diferente da igreja do Novo Testamento, então, se a divisão é uma realidade, então a Bíblia tinha que falar algo a respeito. Amém? Um assunto tão importante não podia passar desapercebido ao Espírito Santo quando fez o Novo Testamento. Então, em Atos capítulo 20, versículo 28 a 30, nós temos a exortação de Paulo aos anciãos da igreja de Éfeso, quando eles se encontraram no porto de Mileto, antes de Paulo partir. Então aqui nós temos o seguinte pensamento de Paulo. Atos 20, versículo 28 a 30. Ele diz aos presbíteros da igreja, aqueles anciãos responsáveis por cuidar do rebanho agora que os apóstolos, ou melhor que ele e os outros irmãos que começaram o trabalho estariam partindo. E ele aconselha, atendei por vós e por todo o rebanho entre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei, disse Paulo, que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. O que é o rebanho? É a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Não pouparão o rebanho esses lobos vorazes que penetrarão entre vós. E que dentre vós mesmos, de entre vocês mesmos, se levantarão também homens falando coisas pervertidas, falsas doutrinas, a doutrina torcida, para arrastar
os discípulos atrás de quem? Deles. Atrás deles. Os discípulos eram de Jesus, mas agora eles queriam que os homens seguissem as suas opiniões. Portanto, vigiai, Paulo diz, versículo 31, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Então, note bem que a divisão religiosa que você vê hoje muito clara, não era tão clara quando existia o quê? Uma só igreja. Então, quando Paulo disse essas palavras, haviam centenas e milhares de cristãos espalhados pelo Império Romano, reunindo no nome de Cristo, partindo o pão, ofertando na vida uns dos outros para ajudar, e havia uma só igreja. Amém? Mas então essa divisão que você vê não existia, mas ela existiria no futuro. E Deus não deixou a sua igreja, aqui era uma só, que estava unida no mesmo espírito, na mesma fé, no mesmo batismo. Deus não deixou aquela igreja que era uma só desavisada do perigo futuro que haveria de vir, a divisão. E a divisão acontece porque as pessoas não cuidam de quem primeiro? De si mesmo. As pessoas acham que o que eu faço é certo, o que eu faço Deus aprova, o que eu faço Deus aceita. Agora eu já conheço muito, já sou tão bom, já conheço tanto que Deus diz que eu posso ensinar o que eu acho. E aí as pessoas não cuidam de si mesmos. Então, a primeira coisa, nós temos que cuidar de nós mesmos. Paulo disse a Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então nós temos que permanecer na doutrina. E a primeira preocupação é com a gente mesmo. Porque se nós pregarmos falso ensino, quem que vai ser condenado? Todos nós, os que ouvem o falso ensino e seguem, e principalmente quem ensina. Então a divisão ocorre quando a igreja, quando os discípulos não cuidam de quem? De si mesmo. Não cuidam de eles andarem no caminho que foi ensinado na Escritura. Então eles deviam cuidar de si mesmo e deviam cuidar também do rebanho. Porque a ovelha desviada pode levar muitas outras, né? Então, cuida do rebanho, cuidai de vós e cuidar do rebanho, porque havia uma responsabilidade para com a igreja que Deus queria que fosse cumprida pelos anciãos, pelos presbíteros, pelos homens mais velhos e experientes na fé, dedicados ao cuidado da igreja. Bem, e aí Paulo faz uma revelação, qual é? Que ele sabia, não exatamente quando, essa partida pode ser a partida dele de Éfeso, e logo a igreja iria ter que enfrentar falsos ensinamentos ou falsos profetas surgindo, mas certamente depois da morte dele, depois da morte dos apóstolos também, aconteceria o quê? Que a igreja seria atacada por fora e por dentro. Então ele diz, eu sei que depois da minha partida penetrarão no meio de vós lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Ou seja, pessoas iriam fingir uma falsa conversão, e iriam querer influenciar os discípulos, iriam se preocupar só consigo mesmos e usar a igreja, né? E não se importar com ninguém mais a não ser consigo mesmo. Então pessoas iriam de fora, né? Iriam ver o cristianismo e iriam abusar do amor, abusar da simplicidade, abusar da sinceridade dos discípulos de Cristo. Não tem muita gente que faz isso? Né? Abusa das pessoas, explora, né? Usa
às vezes, o que o outro tem em nome da fé. Então Paulo disse que a igreja seria atacada por fora, e o problema não era só prestar atenção em quem está entrando. O problema, né, não era só a doutrina, a filosofia que podia entrar na igreja vir de encontro ao ensinamento de Cristo, mas o problema também estava dentro da própria igreja primitiva, dentro dos próprios presbíteros. Então ele disse: dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas. E aí não mais vão apontar para Cristo, mas vão querer trazer os discípulos atrás de si. Aí vai surgir a igreja do João, né? A igreja do José, a igreja do padre, a igreja do pastor, a igreja do papa, a igreja da pastora, tanta igreja. Por quê? Porque ninguém mais estava apontando para aquele que pode unir todas as pessoas. As pessoas querem que os discípulos sigam a eles. Então isso, obviamente, era uma tentação para os presbíteros, que às vezes iriam cuidar do rebanho, iriam começar a ser tão amados, tão queridos, que iriam acabar achando que eles eram o quê? O Cristo. Eles eram as pessoas que tinham que ser obedecidas, ou que tinham que ser seguidas, e que eles eram tão bons na sua liderança, que quem não seguisse eles, né? Então perdeu-se o foco saiu de Jesus e ficou no ser humano. Quando o nosso foco sai de Jesus e focamos no ser humano, nos tornamos igrejas daquele ser humano, igrejas de homens. Então nem toda a igreja é de Cristo, porque não foca em Jesus. Foca em quem? No homem. Às vezes a primeira pergunta que alguém te faz na rua é: quem é o seu pastor? Porque as pessoas estão focadas em quem? No homem. Elas estão perguntando: será que o mesmo homem que eu estou focado é o seu também? E quando você surpreende com a resposta: o pastor é Jesus Cristo, nós estamos seguindo ele, né? Agora, presbíteros tem um monte, evangelista tem um monte, diácono tem um monte, mestre que ensina tem um monte, eu até esqueço o nome deles, mas o de Jesus, eu não esqueço. E aí as pessoas ficam o quê? Chocadas, elas não gostam do nome de Jesus. Elas querem o nome de um homem, elas querem que você aponte para uma pessoa. Então ela já está seguindo homens e não está mais na igreja de Cristo. Está vendo então? Então a divisão no cristianismo foi prevista pelos apóstolos. Amém? Paulo disse: vigiai, lembrando que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Então o que Paulo dizia? Fique firme, não desvie, fique na doutrina, fique na palavra, ensine só o que é certo, não seja orgulhoso, não faça nada por partidarismo ou por vanglória, não faça nada em detrimento de um, em proveito de outro. Todos têm que ter o mesmo sentir, a mesma alma, o mesmo coração, tem que ser unidos de alma. Então isso são as exortações apostólicas. Então aqui nós vemos que Paulo disse que a igreja seria atacada por dentro e por fora, né? Então, resumindo, o que ia acontecer? Você sabe que no primeiro século a pessoa cria em Jesus, arrependia dos pecados, confessava o nome de Jesus, era batizado para perdão dos pecados e recebeu o dom do Espírito Santo e perseverava na doutrina dos apóstolos. Quando a pessoa seguia esse plano da salvação, Jesus acrescentava a pessoa a qual igreja? A igreja dele, a única igreja que ele fundou. Não tinha denominações. E aí então, todos faziam parte da igreja de Cristo universal, da igreja de Cristo no mundo inteiro. Porque era uma só. Então Paulo está prevendo
que pessoas vão entrar ensinando falsos ensinos e não vão estar nem aí se a igreja vai dividir ou não. Se as famílias vão brigar e desunir. Se as pessoas vão falar coisas diferentes, eles vão entrar e infiltrando sua falsa doutrina sorrateiramente. Onde? Na única igreja de Jesus. Então o alvo de Satanás, desde o princípio, foi a igreja. E para destruir a igreja, ele destruiu a unidade da igreja. Né? Então, ele dividiu, ele implantou falsas doutrinas. Então, é obviamente que Jesus tem um pequeno resto, tem aquelas pessoas que entendem a igreja, mas falando em termos grandes, em termos macro, em termos da cristandade, o que virou, né? Então, o que aconteceu? Né? Havia uma única igreja, e esta igreja foi atacada por fora, e depois pessoas, né, que estavam lá dentro começaram a modificar aquela doutrina pura e simples. E aí eles saíram ou desviaram-se daquele padrão original e começaram o quê? Novas igrejas. Que eram diferentes umas das outras. E por igrejas de homens serem diferentes umas das outras, elas não podem o quê? Se unir. Elas não podem ser uma só. Está vendo? Então as igrejas humanas são diferentes. E por isso elas não podem se unir. Então não tem mais uma igreja na cristandade. Tem divisão. No primeiro século existia só uma igreja, né? Mas a igreja foi atacada por dentro e por fora. Com o passar dos anos, pessoas se desviaram daquele padrão bíblico. Então começaram-se as igrejas dos homens. Então o que foi previsto? No primeiro século as pessoas obedeciam o plano da salvação, entravam na igreja de Cristo, a única que existia, a igreja de Cristo universal no mundo inteiro. E foi previsto que pessoas de dentro da igreja sairiam da igreja original, sairiam da igreja de Cristo, né, e fundariam o quê? Novas igrejas. Essas igrejas seriam igrejas de quem? Homens. De homens. Porque a igreja que Cristo fundou foi aquela, não foi outra. Foi aquela através dos apóstolos, Pedro, Paulo, né, dos profetas, Filipe, né, Apolo, os mestres, aquela igreja que você tem no Novo Testamento. Então essas novas igrejas seriam igrejas de homens com doutrinas de quem? Doutrinas de homens. E agora você acha que Jesus é obrigado a salvar tudo que ele não planejou? Não. Igrejas de homens com doutrinas de homens, mas sem um Salvador. Porque Jesus se entregou apenas pela igreja dele. Amém? O homem não pode melhorar aquilo que é perfeito. E a igreja que Jesus idealizou, e o seu retrato, para que nós possamos reproduzir hoje em dia, está no Novo Testamento, é perfeito. É esse modelo que nós temos que seguir. Não precisamos inventar algo, achando que vamos fazer algo melhor, mais moderno. Precisamos restaurar aquilo que foi perdido. Aquilo que os homens, de tanto fabricar denominações, nem reconhecem mais a igreja de Cristo. Quando você fala igreja de Cristo, parece que falou uma novidade. Por quê? Porque de tanto inventar coisas, o nome de Cristo foi ficando embaixo. Que nomes como Adventista, Luterano, Católico, Jeová, Batista,
tantos nomes que o nome de Cristo mesmo. Né? Então nós temos que entender que foi previsto a divisão que existe no cristianismo. Quando Paulo falou isso, ele falou para quantas igrejas? Para uma igreja. Para que aquela igreja que Jesus havia edificado vigiasse. Contra o quê? Contra as forças que tentariam dividi-la. Né? Os apóstolos iriam sair de cena, a tradição apostólica iria ficar com a igreja, com o tempo as escrituras tomariam seu lugar de importância, mas as pessoas desistiriam de seguir as instruções que Jesus e os apóstolos deixaram. E aí elas começariam a seguir as suas instruções, as suas ideias, os seus concílios, né? E fabricar a sua própria adoração. E a misturar com as coisas pagãs, a misturar com as coisas judaicas novamente, e a fazer uma cristandade diferente daquela original, daquela planejada por Cristo. Então, a divisão foi prevista nas Escrituras. Mas Jesus é o Salvador da sua igreja. Amém? Ele não vai salvar a igreja de homens. Ele não tem obrigação. Concorda comigo? Jesus não tem obrigação de salvar a igreja de homens. Né? Porque ele já salvou a sua igreja. Né? Então, as pessoas precisam deixar igrejas humanas e procurar dentro do Novo Testamento pela igreja que Jesus edificou. Porque a salvação está em Cristo. E a pessoa está em Cristo quando ela está no seu corpo. E a pessoa está no seu corpo quando ela está na sua igreja. Amém? Então não existe salvação fora do corpo de Cristo. Efésios 5:22 diz que o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o quê? O cabeça da igreja, sendo ele mesmo o Salvador do corpo. Do corpo de quem? Do corpo dele. Da igreja de quem? Da igreja dele. Da noiva de quem? Da noiva dele. Então é preciso que nós compreendamos que a divisão nunca é a vontade de Deus. Então, fazer parte de uma denominação religiosa não é o ideal. A pessoa tem que procurar pela igreja verdadeira, pela igreja que Jesus edificou e pela qual ele morreu, pela qual ele comprou com seu próprio sangue. A única igreja. Amém? E essa igreja prega a unidade, não a divisão. A unidade de todas as pessoas, num só Senhor. Que mais? Numa só fé, num só batismo, numa só esperança, num só chamado, num só Espírito, num só Deus e também num só corpo, porque a igreja tem que ser uma só. Amém? A igreja de Jesus é uma só. Ele não mudou sobre sua igreja no primeiro século. Foram os homens que mudaram. Né? Então é isso. Vamos ler Mateus capítulo 15, versículos 12 a 14. Mateus 15, 12 a 14. Mateus 15, 12 a 14. Diz assim: Então, aproximando-se dele os discípulos, disseram:
Sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Versículo 13, Mateus 15, 13. Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então, quando Jesus explicou que todas aquelas tradições dos judeus, de ficar se lavando, se purificando, se aspergindo quando voltavam do mercado, e depois eles falavam mal dos outros, depois eles xingavam, eles criticavam, e aí eles pecavam com quem saíam, mais do que com quem entrava. E Jesus disse então que não era o que saía, ou melhor, o que entrava, que contaminava mais do que saía da boca, porque a boca falava